pessoal, nesse terceiro exercício nós vamos treinar contas. Vamos iniciar com a leitura do enunciado. A posição do objeto é descrita pela equação x de t é igual a 3,2t ao quadrado menos 1,5 de t ao cubo, tudo em metros. Após um certo instante, o objeto atinge a velocidade máxima. Em que posição a velocidade máxima é atingida? Então, aqui notem que ele quer que a gente calcule uma posição. Então, para eu calcular o x de t, eu preciso ter um tempo específico. E quem que vai me fornecer esse tempo? Vai ser o momento em que a velocidade é máxima. Então, o primeiro passo aqui é a gente calcular a função velocidade. Então, se a gente observar o infográfico, se foi fornecido posição e eu quero velocidade, é só derivar. Esse era o primeiro passo para iniciar aqui a resolução. Recordando também que para calcular a velocidade, que é fazer a derivada do polinômio, nós vamos ter que fazer a regra do tombo, tudo bem? Então, como que deriva um polinômio? Então, você copia o número que está na frente, copia a constante, o expoente cai para baixo multiplicando e o novo expoente se subtrai menos 1. Vamos para o segundo termo. Então, eu copio o número que está na frente, o 3 cai para baixo, o expoente cai para baixo multiplicando e o novo expoente você subtrai menos 1. Em seguida, seria arrumar a equação matematicamente. Então, vai ficar 3,2 vezes 2 dá 6,4. O expoente 2 menos 1 dá 1, então fica o expoente de primeira ordem. O segundo termo, menos 1,5 vezes 3 dá menos 4,5. E o expoente fica ao quadrado, porque 3 menos 1 dá 2. Só que se a gente observar, ele não quer a função velocidade genérica. Ele quer que a gente calcule um tempo específico para quando a velocidade máxima é atingida. E foi por isso que o exercício foi escolhido. Tem alguma sacada matemática para pontos de máximos e para pontos de mínimos? Tem. E isso vocês vão aprender também nas aulas de cálculo 1 a fazer essa correlação. Então, vou fazer aqui um parênteses matemático de recordação. Então, o que vai ser falado aqui serve para qualquer função matemática. Então, eu posso ter um gráfico que eu vejo que ele tem um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. Vamos recordar que a primeira derivada, ela se correlaciona no gráfico com a inclinação da reta tangente, com o coeficiente angular da reta tangente. Então, quando traçamos uma reta tangente à curva num ponto de máximo ou num ponto de mínimo, note que essa reta tangente, tá vendo? Nos dois pontos, ela não tem inclinação. Então, o coeficiente angular dela, ou a primeira derivada dela, é zero, tá vendo? Então, relembrando, o coeficiente angular no gráfico é a mesma coisa que a primeira derivada, tá vendo? Então, como a inclinação é zero, tá vendo? Então, quer dizer que a primeira derivada também é igual a zero. Então, sempre que um exercício, né, fala num ponto de máximo, calcule alguma coisa no ponto de máximo, você deriva e iguala a zero. A mesma coisa para um ponto de mínimo. Você deriva e iguala a zero. Isso vale sempre. Então, o que a gente vai fazer aqui? Como ele falou que a velocidade é máxima, então eu tenho que derivar a velocidade e igualar a zero. E, de novo, aqui seria fazer a regra do tombo, derivada de polinômio. Então, eu copio a constante, eu copio o número. Aqui era 6 vezes t elevado à primeira, né? Então, o 1 cai para baixo multiplicando, subtraio o menos 1 no expoente. No próximo termo, eu copio o número, copio a constante, o 2 caiu para baixo pela regra do tombo e subtrai menos 1 no expoente. Quando a gente arruma as contas, o que a gente vai ter, né? Então, eu vou ter que fazer a primeira derivada igual a zero. Tá vendo? Eu apliquei aqui a caixinha amarela.
e arrumando as contas aqui do lado direito. Então, vai ficar 6,4 vezes 1 dá 6,4. Por que que ele não depende mais de nenhum t? Porque aqui ficou t elevado a zero, porque 1 menos 1 dá zero, então t elevado a zero é 1. 1 vezes 6,4 dá o próprio número. O próximo termo, menos 4,5 vezes 2 dá menos 9. E fica o expoente de primeira ordem, porque 2 menos 1 dá 1. Vou tentar calcular o tempo específico agora para que isso ocorre. Então, o 9t estava negativo, eu passei para antes do igual positivo. E quando eu jogo a conta na calculadora científica, eu vejo que o tempo em que a velocidade é máxima é de 0,71 segundos. Agora sim, com esse tempo, eu volto para calcular a posição nesse instante. Então, vou pegar a equação da posição que foi fornecida no enunciado e vamos substituir para o tempo de 0,71 segundos, né? Então, aonde tiver a variável flutuante tempo, a gente faz a substituição de 0,71. Quando eu jogo isso na calculadora científica, a posição correspondente é de 1,1 metros. Tudo bem? E aí, eu acho que matematicamente dá para entender o que aconteceu aqui. Só que eu queria fazer um passo além para a gente tentar visualizar o movimento desse objeto a partir de gráficos. Vamos lá? Então, é um complemento ao exercício. Então, eu peguei um programa matemático que faz a plotagem das funções que foram calculadas. Então, note que no slide anterior, a gente tinha, né, o x de t, nós também tínhamos a função velocidade, tá vendo? E de certa forma nós obtivemos a função aceleração, né? Porque essa função que foi calculada, quando eu derivei a velocidade no tempo, eu também acabei obtendo a função aceleração, tudo bem? Então, a gente também já praticamente calculou ela no item anterior. Então, pedi para o programa matemático plotar as três funções. E olha que interessante, nós vimos que quando, né, sempre que eu tiver um ponto de máximo, quer dizer que a primeira derivada é igual a zero. Lembrando que a derivada da posição no tempo é a velocidade, né? Então, uma posição máxima ou uma posição mínima é quando a velocidade é igual a zero. Se vocês olharem, tá vendo? Esse ponto aqui é o x máximo. O mesmo ponto no gráfico é quando v é igual a zero. E a gente poderia fazer a mesma coisa no gráfico da velocidade. A velocidade, eu tenho um ponto de máximo? Tenho, né? Esse ponto aqui, ó. Então, a primeira derivada da velocidade é a aceleração. Então, para um máximo da velocidade, a aceleração é nula. Tá vendo? Também corresponde isso no gráfico de baixo. Por isso que a matemática, ela se fecha como um todo e quando a gente tenta tirar um significado físico, dá uma visualização melhor do problema. Pessoal, espero ter ajudado. Se alguém ficar com dúvida, por favor, coloque lá no fórum. Bons estudos!